Hoje em dia a maior premiação de quadrinhos tem o nome de Prêmio Eisner. Isso não é de menos. Will Eisner, sem dúvida, é um dos nomes mais incríveis e importantes para a nona arte. Ele tem coisas espetaculares como Spirit e O Contrato com Deus, que basicamente criou o nome de graphic novel, né? E hoje eu vou trazer um quadrinho aqui que pra mim ele é sensacional. Se você gosta de quadrinhos, se você não gosta, se você já leu, nunca leu, quer começar a ler, ou tipo se você só se fecha no nicho de super-heróis, ou se você gosta de quadrinho alternativo, isso aqui é ideal. Pra mim uma pessoa tem que ter isso aqui se quer falar, eu gosto mesmo de ler quadrinhos, que é Nova York, A Vida na Grande Cidade, de Will Eisner. Esse tijolo, lançado pela Companhia das Letras, compila várias histórias que ele escreveu. Praticamente são 3 histórias, mas essas 3 histórias são cheias de histórias que contam a vida corriqueira em Nova York. Desde da grande Manhattan até os subúrbios mais pobres. É impressionante. Tem um texto, essa edição aqui tem um texto de introdução do Neil Gaiman, né? Neil Gaiman, não precisa nem falar também quem é o Neil Gaiman. Mas ele começa sempre falando sobre, por exemplo, objetos, coisas do cenário da rua, né? O primeiro aqui que a gente começa, ele começa a falar sobre os tubos de ventilação que tem assim nos metrôs. E ele consegue criar uma história em uma página, ele coloca o título assim, essa aqui é a primeira historinha. E é incrível, a história começa, tem começo, meio e fim e acabou. Ela é fechada, é em aberto. Ele consegue, e ele trabalha, como eu falei, está trabalhando com esses dutos que tem no meio. Ele faz várias histórias, ele escreve praticamente um capítulo só falando de duto de ventilação e de várias pessoas totalmente diferentes se relacionando de forma diferente com os dutos de ventilação. E daí ele muda, depois ele começa a falar sobre as escadarias que tem nas ruas. E a mesma coisa acontece, você tem vários tipos de história. Depois ele muda para metrô, ele muda para lixo. E o desenho do Eisner é uma coisa sensacional. Olha um pouquinho, essa arte é fabulosa. Eu adoro, mas eu puxo o saco porque é muito bom, né? Você lê, tem quadrinhos que não tem fala nenhuma e você entende toda a mensagem que ele quer passar. E não só tendo essas histórias assim, ele fala muito de tudo. Do barulho, do trânsito, da comida. Tem uma da comida que eu acho incrível, que é sobre um sujeito que ele passa assim, ele tá andando na rua, ele sente um cheiro de cachorro quente, ele para comer. Daí ele tá voltando embora, ele sente o cheiro de uma pizzaria, ele pega uma pizza, daí ele sente o cheiro de comida chinesa, ele pega um monte de comida, tá levando embora lá as comidas, e daí ele chega na casa dele, a mulher dele tá tipo, acabou de tirar um frango que ela cozinhou a tarde inteira. Eu acho incrível, ele tem esse humor tipo, bem cotidiano. O Eisner, ele é um cara muito... As histórias dele, assim, falando no Nova York, são muito humanas. São histórias de pessoas que algumas têm nome, algumas não têm nome. São, tipo, você vê uma vez na vida essa pessoa. É incrível. Eu não consigo muito bem descrever o que ele fez porque é muito interessante, né? Então você passa horas lendo esse material e você não se cansa, não é repetitivo, né? Depois também tem a história, aqui compila também uma segunda HQ que ele fez, que é O Edifício. Esse aqui já tem uma história mais centrada, que conta a história de um edifício e de 4 esse edifício está sendo derrubado e de 4 personagens que não tem ligação nenhuma, a única ligação que eles têm é com o edifício que está sendo derrubado. Então você começa a contar a história de cada um. Você pega aqui, o Eisner vem e apresenta a pessoa, o nome, tudo que ela fez na vida assim, e qual é a ligação dela com o edifício e em contraparte com as outras pessoas. Então é realmente muito bom, eu adoro esse material. O Nova York é genial. E também depois ele tem outro aqui, o Tipos Urbanos, que é um outro quadro que ele pega e começa a descrever, que também tem esse mesmo sistema lá do começo, várias histórias mudas. Então isso aqui vale muito a pena mesmo, se você gosta de quadrinhos, se você nunca leu um quadrinho, se você gosta de urbanismo, isso aqui é fabuloso. E é muito bom, vale a recomendação.
E isso aqui é uma das provas do porquê o Prêmio Eisner tem o nome Prêmio Eisner.